Bom dia, pessoal. Eu estou numa casa de EPS, onde fizemos o revestimento de gesso, já tem uns 15 dias. E como nós fizemos a parte de revestimento estrutural antes do telhado estar pronto, o telhado ainda não está pronto, então tem uns 15 dias que chove direto, aqui na região da Grande Florianópolis. E eu vi muitos vídeos na internet em relação ao gesso de revestimento. E eu quero abolir alguns mitos e tirar o medo das pessoas de usar o gesso de revestimento. Bom, gesso de revestimento, como o nome já diz, é para revestimento. Veja, é uma camada fina para dar um acabamento, para você deixar pronto para pintura. Isso, se você for rebocar a casa, você vai gastar, no mínimo, somando os materiais, né? Comparando revestimento de gesso com reboco e depois a massa corrida que você vai precisar dar em cima do reboco, você vai ter uma redução de custo de aproximadamente 40%. Veja, choveu a noite inteira, choveu a semana inteira passada, a casa está com o piso todo úmido, né? O gesso já foi aplicado há mais ou menos uns 20 dias e você pode ver aqui, ó, as manchas, né, da umidade que subiu, né? Então, o gesso não é tão frágil assim, né? E ele não é para ser usado como estrutura, ele é só para ser usado como acabamento. Não é função do gesso dar desempenho térmico, né? Dar suporte estrutural para armário e coisas assim. Então você veja aqui a parede de EPS, aqui na parte dos banheiros ainda o revestimento estrutural onde não está pronto, você pode ver que a parede é de EPS, certo? E quanto a pendurar móveis, não é função do gesso dar estrutura para isso. O gesso é só para dar acabamento, é só para você reduzir o custo. Aonde você for pendurar armário, se a parede for de tijolo cerâmico, use reboco com o traço forte. 1:4, 1:5, uma espessura de 2 centímetros pelo menos. E as buchas têm que ser próprias para tijolo, porque se você tem o reboco aqui, se você furar onde tem vazio, ela não vai ter suporte. Então existem buchas para tijolo. No caso, se for o gesso em cima de blocos de concreto, você vai ter a bucha pegando uma espessura boa de concreto, né? Você pode aplicar o gesso aqui, e quem vai ter a função de resistir aos armários, a pesos de parede, é o bloco, não é o gesso. Então eu vi muitos vídeos na internet explicando coisas, apontando pontos negativos e pontos positivos, mas atribuem ao gesso responsabilidades que ele não tem. Não é função do gesso ser estrutural, ele é para dar acabamento e você não precisar da massa corrida depois, ou dar o mínimo de massa corrida em alguns pontos para dar correções, né? E dizer que o gesso com a água ele se desfaz e tal, não é verdade. Veja, tem 15 dias que ele está pronto. Essa semana e semana passada choveu muito, a gente não conseguiu fazer o telhado, né? Então tem pontos de umidade bem forte para vocês verem. E o gesso está aqui íntegro. Depois, alguns pontos precisam ser corrigidos, mas é isso daí, tá? É um serviço que vale muito a pena, eu já uso ele há mais de 20 anos, vale muito a pena. Você consegue economizar em torno de 40%, comparando material de reboco com o gesso, mão de obra de reboco com a mão de obra de gesso. Mão de obra de massa corrida não vale a pena. Usem o revestimento de gesso, que vocês não vão se arrepender, certo? E tem muitos vídeos na internet aí falando muita bobagem a respeito desse serviço. Espero ter ajudado aí e que a gente consiga que os nossos sistemas construtivos sejam cada vez mais eficientes, né, para a gente reduzir custo com eficiência, diminuindo desperdícios e diminuindo a necessidade de grande número de pessoas trabalhando,
Tudo que puder para otimizar, a gente tem que buscar fazer. Beleza? Até mais.